Fala pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos, professor Cadu, Colégio Marista Santa Maria. E estamos aqui então para a gente conversar um pouquinho a respeito de algumas dicas para o nosso simulado do primeiro ano, certo? Nosso simulado do primeiro ano, ele vai pegar ali, ó, Grécia e Roma. Tá? Grécia e Roma, vocês vão encontrar lá questões sobre o mundo grego e sobre o mundo romano também. Nós temos ao todo um universo de 5 questões que vão estar distribuídas nessas duas civilizações. Bom, quando a gente fala de mundo grego, mundo romano, primeira coisa que a gente tem que ter ideia é de que são as bases do mundo ocidental moderno. Por quê? Bom, porque hoje nós vivemos algumas criações, algumas criações, ideias, situações que se originaram lá dentro da nossa Grécia e da nossa Roma. Por exemplo, nós temos a democracia, nós temos a filosofia, são elementos gregos que serviram então de base para esse nosso mundo ocidental moderno. No caso de Roma, temos o direito e a república, da mesma forma, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em específico às questões do mundo grego. Sempre quando você fala de Grécia Antiga, a gente tem que ter ideia, especialmente, primeiro de tudo, democracia grega, certo? Democracia grega. Você tem um universo de questões muito amplo a respeito de democracia grega. Muitas questões de prova já trataram sobre esse assunto. É uma democracia excludente, é uma democracia escravista, é uma democracia das minorias, certo? Bom, nós não temos a participação política de todos os habitantes da cidade-estado. É uma democracia excludente, escravista, das minorias. Quem participa da vida pública? Quem participa da vida pública são os cidadãos. Eles participam da vida pública. Agora, tu tem que ter ideia de que cidadão não é a mesma coisa que habitante da cidade-estado. São diferentes. Todo habitante da cidade-estado não é um cidadão. Claro que não. Agora, todo cidadão é um habitante da cidade-estado. Todo cidadão é um habitante da cidade-estado, mas nem todo habitante é um cidadão. São situações distintas. Dentro do conjunto dos cidadãos, nós temos uma ideia muito interessante que é isonomia, que é uma questão da igualdade entre eles. Eles são considerados iguais, certo? Então, esse conceito de democracia grega, essa ideia de democracia grega, tem uma grande importância, não apenas para o nosso simulado, mas também, é claro, para qualquer prova que você for fazer pela frente, aonde o conteúdo de Grécia Antiga se faz presente, certo? Um outro ponto interessante que vale a pena a gente cuidar, quando se fala de mundo grego, é a respeito de uma cultura grega. Aí nós temos uma religião que é antropomórfica, Deus em forma de homem, mas não te esquece que esse antropomorfismo, ele é levado bem a sério, aonde os deuses, eles possuem os mesmos vícios e virtudes do ser humano, certo? Os deuses amam, os deuses se apaixonam, os deuses odeiam, os deuses se vingam. Dentro da cultura grega, vale a pena cuidar também a arquitetura, aonde nós temos um grande exemplo arquitetônico, o Partenon, localizado lá na Acrópole ateniense. Aí você tem ali, ó, noções de equilíbrio, harmonia, ordem e simplicidade. Essas mesmas ideias, elas estão presentes também na escultura. Só que na escultura tu acrescenta ainda a questão da serenidade, o nacionalismo e também a busca pela perfeição humana, certo? Então, cuida lá, esses aspectos culturais a respeito do mundo grego e também essa noção de democracia. Bom, dentro desse nosso simulado, nós também temos ali questões sobre Roma. Aí nós temos aqui esta nossa Roma Antiga. Roma Antiga, a sua história é dividida em monarquia, república e império. No caso da monarquia, é o momento inicial dessa história romana, onde nós temos a formação de Roma, no que diz respeito às questões políticas e sociais, acima de tudo. Políticas. Surgem instituições políticas que fazem parte da história romana. Por exemplo, Senado, algumas assembleias. No que diz respeito à sociedade, surgem ali, se desenvolvem ali, grupos sociais que fazem parte da história romana. Especialmente, é claro, patrícios e plebeus, certo? Já na república é um momento de grande importância. Dá para se dizer tranquilamente, república e império.
são os dois momentos de grande importância dentro da civilização romana. A república, com as suas lutas sociais e sua expansão territorial. O império, dividido em alto e baixo império. O alto, um momento de esplendor, o baixo, um momento de decadência. Pois bem, dentro desta república romana, lutas sociais, nós temos ali os plebeus que percebem a sua importância dentro da sociedade de Roma, mas percebem também a sua exploração. E a partir do momento que eles se dão conta da sua importância e da sua exploração, eles passam a reivindicar melhorias na sua situação de vida. Nós temos algumas conquistas da plebe, como por exemplo, a lei das 12 tábuas, a lei canuleia, as leis licínias. Mas sempre vale lembrar que essas conquistas, elas não vão servir para proporcionar uma igualdade entre patrícios e plebeus. São apenas algumas conquistas pontuais. Uma mais destacada talvez seria até mesmo as próprias leis licínias, que vão realmente ali proporcionar algumas liberdades a mais, vão terminar com a escravidão por dívidas, então seria a mais destacada. Dentro da república, nós temos também um momento de expansão territorial, aonde Roma deixa de ser uma simples cidade-estado, se expande territorialmente e acaba estando à frente de um vasto território. Uma expansão territorial que começa na república, mas que atinge o seu ponto máximo dentro do império. Vale lembrar que essa expansão traz uma série de consequências, especialmente a consolidação do modo de produção escravista e a própria ruína da plebe. Pois bem, já no império, dividido em alto e baixo império, o alto império, um momento de esplendor, e já começa muito bem, com o governo de Otávio Augusto. O baixo império é muito mais importante, porque o baixo império é um momento de decadência. Uma decadência que te leva à própria queda de Roma. Cuidado que essa decadência, ela tem um ponto crucial, que é a crise do escravismo. Às vezes as pessoas perguntam, né, os estudantes perguntam, puxa, Roma caiu por conta das invasões bárbaras? Não. Roma caiu por conta de crises internas que os romanos não conseguiram resolver. Os bárbaros é apenas um elemento que se agrega a essas crises internas. Uma crise do escravismo que acaba evoluindo para uma verdadeira crise financeira. Esse Império Romano, ele é grandioso, ele é enorme, ele é gigantesco, conquistou uma grande diversidade de povos, mas mesmo com essa sua grandiosidade, não consegue resolver situações internas que se agregam com outros elementos, proporcionando a sua queda lá em 476 depois de Cristo. Certo? Gurizada, minha gente, um baita simulado para vocês, sucesso nessa prova, com certeza é isso que vocês vão ter. Beijo do Cadu.